Jó, a incrível jornada de fé e redenção. Os segredos milagrosos revelam o plano sagrado de Deus. Na terra de Uz, em tempos de abundância e paz, vivia um homem chamado Jó. Ele era reto e temente a Deus, uma luz entre os habitantes daquela região. O sol brilhava intensamente sobre suas vastas propriedades, onde suas ovelhas pastavam em pastagens verdejantes e seus servos laboravam fielmente. Sua casa era um lar de alegria, repleta das risadas de seus 10 filhos e da bondade de sua esposa amorosa. Jó não era apenas abençoado em bens materiais, mas também em espiritualidade, oferecendo sacrifícios a Yahvé em favor de seus filhos, temendo que pecassem e se afastassem do Senhor. Jó 1:5. Contudo, nas profundezas celestiais, um diálogo misterioso e perturbador ocorria. Satanás, o acusador, apresentava-se diante de Deus e questionava a sinceridade da fé de Jó. É por nada que Jó teme a Deus, provocou Satanás, insinuando que sua devoção era fruto dos privilégios que desfrutava. Tire tudo o que ele tem e certamente te amaldiçoará, desafiou. Com a permissão divina, uma tempestade de calamidades estaria prestes a varrer a vida tranquila de Jó, transformando suas bênçãos em desolação. Como um relâmpago cortante no céu limpo, as desgraças se abateram sobre Jó. Mensageiros vieram, um após o outro, trazendo notícias devastadoras. Seus filhos pereceram em um trágico acidente, suas riquezas foram consumidas pelas chamas, e então, sua saúde se deteriorou com terríveis feridas na pele. Jó 1:13-19. Jó 2:7. O homem que outrora desfrutava de alegria agora se via em um deserto de sofrimento, e sua alma clamava por respostas. Inicialmente, seus amigos Eliú, Bildade e Zofar vieram para consolar, mas ao invés de alívio, suas palavras se tornaram ainda mais dolorosas. Eles insistiram que o sofrimento de Jó era resultado de algum pecado escondido. Quem, sendo inocente, jamais sofreu, se perguntaram, ignorando a integridade que Jó sempre demonstrara. Jó 4:25. O que era um amparo, virou um peso, e Jó se viu em meio a um mar de dúvidas e questionamentos. Por que, Senhor, és tão silencioso diante da minha angústia? Sua súplica ecoava ao céu. Ele clamava por justiça e se perguntava por que não fora sepultado ao nascer, a fim de evitar a dor. Jó 32:20-21. O silêncio parecia ensurdecedor, um deserto onde a esperança não se atrevia a florescer. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. E assim, quando a dor parecia insuportável e a escuridão envolvia Jó, a voz de Deus começou a ecoar em meio à tempestade de sua vida. Não com respostas diretas, mas com perguntas que desafiavam sua compreensão do universo e da soberania divina. Jó 38:41. O mistério de seu sofrimento começou a se entrelaçar com o grande plano de Deus, revelando que a jornada de Jó era, na verdade, um testemunho de fé inabalável que ressoaria através dos tempos. Como uma nova luz em seu caminho, a história de Jó se tornaria uma sinfonia de esperança que invocaria fé nas gerações futuras. Jó, envolvido em sua dor, lançou-se no chão, o rosto coberto de cinzas, cercado por um profundo desespero. Seu corpo estava consumido por chagas, seus gemidos rasgavam o silêncio da noite, como um lamento profundo pela perda de tudo o que amava. Seus amigos, com tudo o que ouviram, foram presos em um ciclo de acusação e dúvidas, mais uma vez tentando justificar o sofrimento do justo. Se tu és justo, por que não te arrependes? Viravam as costas para a verdade que Jó portava em seu coração. Entretanto, no horizonte, uma luz tênue começou a se vislumbrar. Em meio à agonia, uma voz que se assemelhava ao vento suave sussurrou a Jó: não desista, Jó, pois eu estou contigo. Era como se essa mensagem tivesse emaranhados de esperança, revelando um vislumbre do conforto mesmo nas mais tenebrosas horas.
Na sequência das tribulações, Jó decidiu que não se calaria. Com cada respiração, ele ergueu suas queixas ao céu. Eu sou inocente. O que eu fiz para merecer tal tormenta? Era um grito, não apenas de um homem em dor, mas de alguém que sabia o que era fé, não um mero ritual de devoção, mas uma relação profunda e íntima com o Criador. Se sou eu quem falha, que Deus me mostre. Que eu possa entender. Jó 13, 2.23 e fim 24. Por dias e noites, ele se debateu entre o desejo de respostas e a realidade de sua situação. A vida tornará-se um tabernáculo de dor, e ele questionava se um dia teria paz novamente. O que eu direi a Deus, e como verei a sua face, se ele não viu a minha integridade? Jó 13 horas e 15. Sua angústia o transportou ao limiar da desesperança, e ainda assim, mesmo em sua dor mais profunda, havia uma centelha de fé que se recusava a se apagar. De repente, a tempestade trouxe mais do que uma simples chuva, trouxe a interferência do Senhor. A voz do Altíssimo se fez ouvir através do redemoinho, desafiando as percepções humanas. Quem é aquele que obscurece os meus planos com palavras sem entendimento? Jó 38, 2. A presença divina envolveu Jó como uma nuvem densa e carregada, e a visão do Senhor fez com que o coração de Jó parasse por um momento não em temor, mas em reverência. As questões de Deus, imensas e insondáveis, moldaram um novo entendimento em Jó. A criação do mundo, os segredos dos céus e as profundezas do mar passaram diante de seus olhos como um filme, a magnitude do poder e da sabedoria de Deus eram inquestionáveis. E em meio à grandiosidade do contemplar, a questão sobre a própria dor tomou uma nova direção. A compreensão começou a elaborar-se quando Jó se viu não apenas como um mero receptor das bênçãos, mas também como um protagonista na narrativa de um plano muito maior que ele mesmo. Ó Senhor, não sou nada diante de ti. Teu conhecimento e propósito transcendem a mim. O que parecia ser apenas uma provação se tornará um caminho para um testemunho eterno. Em um instante de claridade, enquanto Jó se confrontava com a soberania divina, a verdade de sua situação se enraizou mais fundo. O sofrimento, embora intenso, estava conectado ao propósito redentor de Deus. Essa jornada dolorosa não era apenas sobre a perda, mas sobre um crescimento espiritual que moldaria gerações futuras. E assim, Jó permaneceu na presença do Senhor, sabendo que mais revelações viriam. A tensão dominava o cenário, pois o desfecho do plano de Deus pairava sobre ele como um mistério sagrado próximo de se revelar. A esperança resplandeceu nas profundezas de sua dor, prometendo que a redenção estava à porta. O tempo se aproximava em que Jó seria restaurado, mas a pergunta pairava no ar: como ele se levantaria diante da plenitude de Deus? A jornada de fé de Jó estava a ponto de desabrochar em algo impossível de imaginar, um testemunho que ecoaria pela eternidade, revelando mais do plano soberano de Deus. E Jó, agora em profunda contemplação na presença do Senhor, sentiu que seu coração pulsava com a expectativa do que estava por vir. A magnitude das perguntas que ecoavam no redemoinho ainda dançava em sua mente, e ele se lembrava das palavras que ressoaram como um trovão: onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Jó 38, 4. A dúvida que antes o consumia começou a se dissipar em uma certeza indescritível: a soberania de Deus era um manto sobre ele, aquecendo sua alma. Enquanto ele mergulhava mais fundo em sua reflexão, a paisagem ao seu redor parecia mudar. A terra ressecada sob seus pés se transformava em um verde vibrante, e as cinzas cobriam-se de flores perfumadas. Jó começou a perceber que, mesmo na dor, havia uma promessa de vida escondida. As mesmas chagas que o atormentavam eram agora a marca de uma batalha travada, e isso se tornava um testemunho de resiliência. O Senhor dá, e o Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1h21, murmurou ele entre lágrimas, enquanto um espírito de reverência envolvia sua mente e coração. Nesse estado de transformação, seus amigos continuavam a debater entre si sobre o significado de seu sofrimento, sem perceber a profundidade da sabedoria que flutuava ao redor de Jó. Eles estavam mais presos em suas afirmações do que dispostos a escutar o que o Senhor tinha a revelar. A mente de Jó, todavia, não se detinha nas conversas de seus cúmplices, mas fixava-se nas verdades celestiais que começavam a ser reveladas. Eu conheço meu Redentor, ele vive. Jó 19h25,
proclamava em seu íntimo, tomando coragem em sua dor, como um farol em meio à tempestade. Um vento suave soprou ao seu redor e, como se os próprios céus estivessem escutando seu sufocar anseio, a voz do Senhor voltou a ressoar. Ainda tens dúvidas? O que mais é necessário para que vejas a minha grandeza? Com essas palavras, Jó se viu novamente diante dos mistérios da criação, e uma visão grandiosa do propósito divino se desdobrou diante de seus olhos. No céu, as estrelas brilhavam com uma intensidade nova, e mesmo as nuvens pareciam dançar em celebração à glória de Deus. A tensão de seu sofrimento, então, começou a se entrelaçar com a esperança que ali surgia. Cada lágrima que caía ao solo mostrava-se como uma semente esperando por um tempo de colheita, e na profundidade de seu desespero, a brasa de reconciliação começava a arder. As palavras de seu compatriota lhe vieram à mente: eis que, se você se voltar para o Todo-Poderoso e se afastar da injustiça, então você será edificado. Jó 22:23. Esse chamado a restaurar-se para o Criador despertou um novo desejo em Jó de caminhar não apenas para curar suas feridas, mas para se tornar um canal da obra redentora de Deus. Ele olhava ao redor e via, além de sua dor pessoal, os desafios de sua geração e de todos aqueles que sofreriam. Se eu posso ser um testemunho, que assim seja, pensou, enquanto sua determinação crescia em fervor. E nesse momento, o próprio Deus, em sua soberania, anunciou: Jó, teu clamor chegará a muitos, e esta jornada que parece treva, se tornará luz para os que habitam nas sombras. E assim, a obra deles começou a se entrelaçar como linhas de ouro na tapeçaria da história, e a pergunta crucial ainda pairava no ar. Qual seria o impacto do testemunho de Jó? Ao considerar o chamado divino com um novo fervor, uma certeza começou a quebrar o véu do mistério, mas a totalidade do plano de Deus ainda restava a ser revelada. A jornada de Jó não estava apenas em busca de respostas, mas em acolher o legado da fé que Deus tecia através de sua vida. O tempo corria, e a promessa de transformação estava prestes a explodir na plenitude do propósito divino, levando Jó a um destino que supera qualquer expectativa. Quais segredos ainda se ocultavam nas promessas de Deus? Enquanto Jó absorvia a magnitude das palavras do Senhor, um novo sopro de esperança encheu seu coração. Ele deixou que a sabedoria divina permeasse sua alma e, em meio ao renascimento que observava ao seu redor, uma voz interna sussurrou: que sejas um farol nas trevas, e tuas feridas transmitem a cura que muitos anseiam encontrar. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Sofar, continuavam em sua insistência teológica, cada um argumentando mais profundamente sobre a justiça de Deus e o pecado de Jó. Sem perceber que a realidade do sofrimento não se restringe a uma relação de causa e efeito, eles se tornavam cada vez mais pesados em suas palavras, como se suas tentativas de conforto só servissem para lançar mais sombras sobre a luz que começava a brilhar na vida de Jó. Rindo silenciosamente de sua própria condição, Jó se voltou a olhar para o horizonte. As estrelas, uma vez tão distantes e inatingíveis, agora pareciam mais próximas, irradiando um brilho cálido que prometia esperança. Ele se lembrou das palavras que as gerações passadas compartilham com fervor: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, João 14:06. Tentou abrandar sua mente diante da vasta imensidão dos mistérios de Deus, mas a presença do Senhor era palpável, robusta e reconfortante. No entanto, aquele espírito de alívio estava envolto em uma nova tensão. Uma pergunta crucial estava prestes a se manifestar, não apenas na mente de Jó, mas nos próprios céus. Até quando, Senhor? Clamou ele em sua intimidade, lembrando que até os mais altos dentre os homens, até os que vivem na sua soma de dias, são, na verdade, pó e cinza. Quais segredos seriam revelados? Qual seria o propósito final de tudo o que havia experimentado? Nessa altura, uma nova nuvem se formou em cima de sua cabeça. Uma tempestade, não de destruição, mas uma que traria revelações. O Senhor, em sua soberania e glória, não apenas falaria mais uma vez, mas se preparava para revelar algo que mudaria o curso não apenas da vida de Jó, mas de gerações futuras. Com um novo fervor nas palavras do Criador que ecoava no seu coração, Jó viu uma sombra se projetar sobre ele e discerniu que era o próprio Criador se aproximando mais uma vez. Ergue-te, Jó, e ouça. Tuas experiências não são em vão,
elas são parte de um plano eterno que atinge muito além do que teus olhos podem ver. O que chamas de perda, eu chamo de preparação. Preparação para muitos, preparo para seguir adiante, disse o Senhor. A atmosfera estava carregada com a eletricidade divina. As palavras ecoaram como ondas em um vasto mar, colocando cada coração em estado de expectativa. Jó sabia que estava prestes a ser um canal de transformação, que suas experiências iriam moldar não somente o seu futuro, mas seriam um testemunho para todos os que amagavam dentro das correntes do sofrimento. Entre lágrimas e sorrisos, ele se lembrou da promessa de Deus: da mesma forma que eu fiz a terra florescer após a tempestade, assim também farei com o teu testemunho. Muitos, ao ouvirem a tua história, se levantarão dos seus vales de desespero. E tu verás que eu sou o Deus que renova a vida e reverte a morte. À medida que isso se infiltrava em sua mente, uma comunicação divina começou a se formar. Não seria apenas uma revelação de dor, mas um chamado para que outros também fossem restaurados. E o Senhor concluiu: nos próximos dias, Jó, tua vida será um símbolo de redenção e teu papel, um alicerce de fé. Prepare-se, pois o tempo do milagre está próximo. Com isso, Jó olhou para as vastidões do céu e, em seu coração, a resposta à pergunta que ecoava entre as estrelas começou a clarear. Qual seria o papel de um homem que viveu o tormento, mas se tornaria a voz de esperança nas vidas de muitos? E a jornada que se desenhava à frente estava repleta de divinas surpresas e segredos ainda por desvendar. Enquanto as palavras do Senhor ressoavam em seu ser, Jó sentiu uma onda de expectativa percorrer sua alma. Sua mente, antes imersa em dor e confusão, começou a agitar-se com a possibilidade de um novo começo. Ele sabia que sua história estava prestes a se entrelaçar com o plano divino, mas as sombras do passado ainda o assombravam. Como posso ser um farol, Senhor, em meio à minha própria escuridão? Ele questionou, seu olhar fixo na terra árida que o cercava. O Senhor não respondia imediatamente, mas a batida de seu coração ecoava como um tambor, anunciando que a verdade estava prestes a desabrochar. A tempestade que se aproximava parecia carregar não apenas relâmpagos, mas a claridade do propósito. De repente, as nuvens se abriram, e uma luz intensa irrompeu, iluminando a paisagem desolada. Elifaz, Bildade e Sofar, que até então haviam se envolvido em debates, pararam em suas argumentações. O poder da revelação divina fez com que se calassem, suas expressões se transformaram à medida que sentiram a presença do Altíssimo. Era como se o próprio céu descesse para tocar o chão onde Jó estava. Escutem, remanescentes de Israel, bradou uma voz que parecia penetrar até os ossos. O que foi provado em Jó não é apenas um teste pessoal, mas um elo na corrente de redenção que eu estou forjando. Ele não é apenas um homem, mas um símbolo, um reflexo do meu plano eterno. Jó, aquecido pela luz e pela confirmação, levantou-se em fé, sentindo a força que emanava do Senhor preencher sua fraqueza. Fala, Senhor, pois estou pronto para ouvir. Eis que no meio de sua dor, eu irei fazer algo novo, já não será um pranto, mas um canto que ecoará através de gerações. Acompanhe o percurso de seu sofrimento, pois dele surgirá um testemunho que libertará muitos das garras do desespero. Tu, Jó, serás uma porta de saída para os que se encontram presos. A voz se suavizou, quase como um sussurro, mas carregada de poder. Você é um homem justo, mas as correntes do pecado e da dor não são suas. Elas são parte da experiência humana, parte da luta que cada homem enfrenta. Contudo, eu te digo, assim como os 3 jovens na fornalha não foram consumidos, assim também, você não sairá do teste sem ser transformado. Os amigos de Jó estavam agora assombrados. Suas palavras anteriormente invasivas e críticas não faziam eco diante da soberana verdade que se revelava. Eles percebiam, finalmente, que suas teorias eram meras sombras diante da luz do propósito divino. O orgulho e os julgamentos se foram enquanto começavam a entender a vastidão do céu que agora se abria sobre eles. E quando vier o dia da sua restauração, será como uma águia que se levanta para voar mais alto. Do profundo abismo que você experimentou, surgirá uma nova vida. Muitos virão até você para receber consolo, e no seu tocar, eu os curarei, assim como dizem as Escrituras. Perto está o Senhor dos contritos de coração e salvos de espírito abatido. Salmos 34:18.
À medida que essas palavras preenchiam o ar, o próprio universo pareceu segurar a respiração. Jó, com lágrimas nos olhos, reconheceu a magnitude de sua missão. Ele não poderia compreender totalmente o plano de Deus, mas sentiu, com uma convicção renovada, que suas experiências teriam repercussões inimagináveis. Prepara-te, Jó, e abraça o futuro que eu tenho para você. Nos próximos dias, uma nova aliança se realizará, e você será o catalisador dela. Contudo, lembre-se, o caminho para a redenção não é isento de dor, mas é exatamente através da dor que a glória será manifestada. Assim, com uma despedida que não se sendo de fim, mas de início, o Senhor se retirou, deixando um sopro de expectativa reverberando no ar. Jó ficou em pé, sentindo-se fortalecido e, ao mesmo tempo, inquieto. As perguntas em sua mente se multiplicavam. Que transformação deveria ocorrer nas almas que encontraria? Como sua história se tornaria um testemunho poderoso? Enquanto a tempestade se afastava, um novo capítulo começava. E com ele, uma nova pergunta pairava no ar: quais seriam os necessários encontros que não só moldariam seu destino, mas também aqueles que cruzariam seu caminho? Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e púrpura, Jó se viu em meio aos seus amigos, que pareciam mais como sombras do que companheiros. Eles estavam desprovidos de palavras, suas bocas seladas pela profundidade da revelação que haviam testemunhado. Jó observou seus rostos, percebendo que, assim como ele, eles estavam em busca de respostas, também perplexos diante da grandiosidade do plano divino. Vocês viram, não é? Perguntou Jó, sua voz ressoando com nova autoridade. O Senhor falou e isso mudará tudo. Nossa luta não é em vão. Ele faz, o mais velho, finalmente quebrou o silêncio. Sim, Jó. O que vimos hoje foi um ato de Deus que transcende nossa compreensão. Nós precisamos de discernimento para entender o que está por vir. Foi então que, enquanto o ar se tornava cada vez mais fresco, um viajante surgiu à distância. Sua aparência era simples, mas havia algo de premente em seus passos. Ele se aproximou e, ao avistar Jó e seus amigos, seus olhos brilharam com um conhecimento profundo como se ele fosse portador de uma mensagem vital. Sou Eliú, servo do Senhor, e venho até você, Jó, com uma mensagem. O Senhor, em sua infinita sabedoria, deseja que você prepare seu coração para as experiências que se aproximam. O pranto que você conhece é o início de um clamor que ecoará até outras terras. Jó, sentindo uma agitação crescer dentro de si, questionou: o que quer dizer com clamor? Eliú continuou, com uma voz que transmitia seriedade. O sofrimento não é uma simples tragédia, é um meio pelo qual a compaixão de Deus é revelada. Ele está formando suas experiências para que você se torne um farol para aqueles que vivem nas trevas. Não será fácil, Jó, mas grande será a recompensa. Jó escutou atentamente, percebendo que cada palavra era como um fio tecendo uma tapeçaria de fé em sua vida. Ele se lembrou das experiências dos patriarcas, de como Abraão ouviu a chamada de Deus e se dispôs a deixar sua terra, e de como Moisés se tornou um instrumento na libertação do povo de Israel. Eliú continuou: você será uma voz para aqueles que sentem que a esperança se foi. Muitos estarão prontos para ouvir seus conselhos, buscarão a sabedoria que brota de sua dor e verão a luz que brilha em sua vida restaurada. Naquele momento, a verdade ficou clara para Jó. Sua dor não era apenas um fardo a suportar, mas uma chance de tocar a vida de muitos, um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Ele levantou-se, uma nova determinação em seu olhar. Que o Senhor me use. Que meu sofrimento não seja em vão, mas um testemunho de sua grandeza. Eliú não sorriu, mas em seus olhos havia a certeza de que a missão de Jó estava apenas começando. Lembre-se, Jó, que o caminho pode incluir tempestades, e as batalhas poderão ser ferozes. Mas é nos dias escuros que a luz de Deus mais brilha. Esteja preparado, pois as palmas das suas mãos, que conhecem o sofrimento, também conhecerão o toque da cura. Com essas palavras, o viajante se despediu. Ele olhou para o céu e, em um instante, subiu a uma colina, desaparecendo como uma sombra diante da luz do crepúsculo. Os amigos de Jó, agora envolvidos em reflexão,
começaram a discutir a grandeza do esforço do Senhor em redimir não apenas Jó, mas muitos outros através dele. Finalmente, nossos caminhos se entrelaçam, e suas manuscritas de dor podem se transformar em versos de redenção, disse Bildade, reconhecendo a profundidade do que estava acontecendo. Jó, de pé e mais forte do que antes, olhou novamente para o horizonte. As perguntas ainda queimavam em seu coração, mas, agora, havia um novo elemento: esperança. Quais serão os próximos passos? Que outros encontros o Senhor tem reservado para mim? E assim, mais uma vez, o mistério da providência de Deus pairou no ar. A noite se aproximava, e a luz do entendimento não era somente uma mudança de lugar, mas um convite a seguir adiante em uma jornada de fé, onde cada encontro com a dor refletiria a promessa de uma gloriosa redenção. E de repente, Jó percebeu que não era apenas ele que precisava estar preparado, o mundo o aguardava com sede de esperança e transformação. Enquanto a noite se instalava, uma calma misteriosa tomou conta da terra. Os amigos de Jó, ainda refletindo sobre as palavras enigmáticas de Eliú, perceberam que um novo amanhecer espiritual se aproximava. O silêncio que envolvia o grupo não era apenas uma pausa, mas um momento de profunda contemplação, como se os céus também esperassem por algo grandioso. Jó começou Elifaz, com a voz tão baixa quanto um sussurro: o que faremos agora? Seguir o caminho da dor pode nos levar a um lugar de grande desolação, mas talvez o Senhor nos tenha reservado algo mais ao final desse túnel escuro. Jó olhou em seus olhos, e pela primeira vez, sentiu a vulnerabilidade deles. Devemos orar e buscar a presença do Senhor. Ele nos revelou uma parte do seu plano, mas este não é o fim. Assim como ele falou a Moisés: eis que estou fazendo uma obra nova, Isaías 43:19. Precisamos estar prontos para testemunhar essa nova obra. Os amigos assentiram, e juntos se ajoelharam em uma rocha, cada um depositando seus corações diante de Deus. A escuridão ao redor parecia apenas intensificar suas súplicas. Enquanto clamavam, um vento suave começou a soprar, trazendo consigo a fragrância da terra molhada e reminiscências do poder criador de Deus. A madrugada começou a rasgar as vestes da noite, e um clarão como nunca antes visto iluminou a área ao redor. Jó, surpreso, levantou os olhos, mesmo enquanto um calafrio percorria sua espinha. O que é isso? Um novo sinal do Senhor. Então, a uma distância, na faceta de uma colina, uma luz se configurou, e toda a beleza da criação parecia estar em reverência diante de aquele que ordena o universo. Naquele momento, Jó compreendeu que não era apenas seu sofrimento que estava sendo moldado, mas a criação como um todo estava em um processo de transformação. Eis que o Senhor se pronuncia, exclamou Bildade. Possamos estar prontos para receber sua palavra e ser testemunhas de sua grandeza. A espessura da atmosfera parecia sussurrar verdades de além do que podíamos compreender. Por fim, uma voz forte e clara ecoou por entre as árvores, e todos pararam para escutar. Era como se a criação ecoasse a resposta de Deus, ressoando com cada batida de seus corações. Jó, meu servo, você é escolhido. O seu caminho através da dor vai criar um legado que tocará nações. Os amigos de Jó estavam atônitos. O quão grandioso era o plano de Deus, que ele escolhera um homem angustiado para ser sua boca em tempos de necessidade. Serão suas palavras que irão refletir a minha luz em uma geração sedenta, continuou a voz. Mas como, Senhor? Como posso eu, que sou tão fraco? Jó indagou, seus olhos agora cheios de lágrimas misturadas com um facho de esperança. Porque quando você é fraco, é então que é forte, a voz ressoou com uma convicção inabalável. A força da sua fé será a testificação que muitos precisarão. Assim como eu coloquei a luz nas trevas para trazer redenção, o seu testemunho será um farol para aqueles que caminham em incerteza. Jó sentiu-se invadido por uma onda de compaixão, e em seu espírito, algo foi aceso. Era uma ignição de propósito, um chamamento à compreensão de que sua história de sofrimento se tornaria um testemunho de graça. No entanto, antes que pudesse respirar a profundidade de tudo o que estava prestes a acontecer, a voz proclamou mais uma vez: ao final de tudo, uma nova aliança será selada, e você, Jó, será parte da plenitude que revelará o meu plano em toda a sua glória. Essa revelação deixou uma marca indelével em seu coração.
Com um espírito renovado, ele deu um passo à frente, agora mais firme do que nunca na vulnerabilidade, pronto para enfrentar os desafios que viriam, ciente de que não estava sozinho. À medida que a primeira luz do amanhecer banhava a terra, o mistério do plano soberano de Deus pairava no ar, suscitando uma expectativa divina. Entretanto, o que mais estaria reservado para Jó nas suas futuras provações e triunfos? As questões continuavam a ecoar como uma sinfonia, prometendo que a história de redenção estava apenas começando a ser escrita. Enquanto o sol despontava no horizonte, uma luz transformadora recobriu a terra, trazendo consigo a promessa de um novo começo. A atmosfera estava impregnada de expectativa, e o coração de Jó pulsava com um ardor renovado. Ele se levantou, como se a própria criação estivesse se levantando com ele, pronta para o que Deus preparara. A voz de Deus tinha ecoado em seus ouvidos, e embora a dúvida ainda tentasse se estabelecer em seu coração, Jó decidiu crer. O Senhor não só me escolheu, mas também me equipará para a tarefa diante de mim, murmurou ele. Com essa convicção, voltou-se para seus amigos, que ainda estavam em oração fervorosa. Irmãos, o nosso tempo de sofrimento não é em vão. O Senhor nos levantará como testemunhas de sua grandeza. Ele faz, incentivado pelas palavras de Jó, ergueu a cabeça e observou o céu. O Deus que criou o universo não nos abandonará. Vamos, portanto, continuar em vigilância e oração, certos de que Ele está a mover as águas. Juntos, eles buscavam entender os caminhos profundos e muitas vezes sombrios do Deus que agora se tornava sua luz. Enquanto falavam, um novo som se fez ouvir como o deslizar de uma brisa suave que trazia consigo um cheiro de terra fértil e renovada. Era como se a própria criação estivesse respondendo às suas súplicas. De repente, uma nuvem majestosa emergiu no horizonte, como um manto que cobria a solidão do passado. Vejam, exclamou Bildade, apontando para a formação que começava a se espalhar sobre suas cabeças. O Senhor está nos mostrando seu poder. Ele não apenas ouve, mas também se move. A nuvem escura, embora ameaçadora, não era um sinal de condenação, mas de uma presença divina. Jó, sentindo a magnitude do que estava por vir, clamou: Ó Senhor, mostre-nos a tua vontade. Estamos prontos para ouvir. E como se a própria natureza aguardasse por essa invocação, a nuvem ao longe se iluminou com uma luz ardente, e uma nova voz ecoou, não a voz do Senhor que já haviam ouvido, mas uma melodia clara e envolvente, como o canto de um novo amanhecer. Jó, meu querido, eu trago as bênçãos nascidas da dor. Você não está só, e seu lamento se tornará um hino de esperança. Sua vida será como um rio que flui, espalhando água viva àqueles que se encontram sedentos. O coração de Jó estremeceu à medida que a revelação peculiar das promessas divinas se entrelaçava com seu sofrimento. Senhor, como poderei ser um canal da tua graça se o peso da dor ainda me acompanha? Você será o artista a criar beleza em meio ao cinza, respondeu a voz. Você será um símbolo de transformação. Cada lágrima que derramou, cada lamento, serão a tinta com a qual pintará a mapeação da minha redenção. Eu transformarei sua dor em uma canção que ecoará através das gerações. A profundidade do que estava sendo revelado era impressionante. Jó compreendeu, então, que sua jornada não era apenas sobre seu próprio fardo, mas o início de uma transformação divina que iria além dele. Enquanto a nuvem se dissipava gradualmente, trazendo uma pluma suave de luz dourada, os amigos de Jó se uniram em uma oração de louvor. Eles adoravam com a certeza de que estavam testemunhando a intervenção do Senhor. Estaremos prontos, Senhor, afirmaram em uníssono. Mostre-nos o caminho e nos faça instrumentos de sua paz. No entanto, antes que pudessem se levantar, um trovão distante reverberou através do céu, um lembrete da soberania de Deus. Este é apenas o começo, e um novo mistério se desvelará. A voz ressoou mais uma vez, mais potente que os trovões. Você será parte do cumprimento das promessas que muitos aguardam. Prepare-se, Jó, para o que está por vir. Nesse momento, a ansiedade se misturou à expectativa. O futuro estava prestes a se desdobrar em uma revelação que já só começara a arranhar em sua essência. O que mais o Senhor revelaria a Jó enquanto ele se preparava para a jornada que mudaria seu destino? Os segredos divinos pareciam prestes a emergir em toda a sua plenitude, prontos para
iluminar os corações sedentos. Enquanto a luz dourada da nuvem dissipava os vestígios da escuridão, uma aura de reverência se instalou entre Jó e seus companheiros. O ar estava carregado de uma expectativa palpável, como se os próprios céus estivessem prestes a revelar um profundo mistério. Jó, a voz celestial clamou, a jornada que se aproxima não será isenta de desafios. O homem de Uz, sentindo o peso de cada palavra, inclinou-se um pouco mais, à espera da continuação da mensagem. Prepare-se, pois o que está por vir exigirá não só fé, mas uma disposição para testemunhar a minha glória através da sua vida. Os amigos de Jó, ainda envoltos em adoração, olharam uns para os outros. Elifaz, com os olhos intensamente fixos em Jó, perguntou, você está pronto, Jó, para enfrentar o que Deus está prestes a pedir de você? Sim, respondeu Jó, sua voz ressoando com uma força renovada. Farei conforme sua vontade. Não importa quão profunda seja a dor ou quão espinhoso o caminho. Ele é meu Deus, e eu encontrarei força nele. Assim que a declaração saiu de seus lábios, a terra tremeu ligeiramente, e o céu assumiu uma tonalidade mais vibrante, como se a própria criação estivesse prestes a clamar. Um profundo silêncio invadiu o lugar, e Jó percebeu que um novo capítulo em sua vida estava prestes a ser escrito. De repente, uma nova nuvem se formou horizontalmente, desta vez com uma coloração de profunda compreensão. Ao olhar para ela, Jó sentiu um chamado imediato em seu coração. Avancem, meus irmãos. A voz divina continuou, mas desta vez, era clara e incisiva, como uma trombeta. Vocês devem mover-se, para que a transformação se inicie. Não será facilmente compreendida em sua plenitude, mas cada passo é um passo em direção à redenção. Mas para onde devemos ir, Senhor? Indagou Bildade, com uma mistura de temor e esperança. Como seguiremos teus passos desconhecidos? A voz ressoou novamente, agora cheia de uma serenidade profunda. Vocês devem buscar os que estão em necessidade. A dor de Jó não lhe é própria, mas é um tributo à dor de muitos. Ele levantará a voz por aqueles que não têm. O espírito de Jó inflou-se, pronto para adotar o papel que lhe era designado. Como um barco à deriva nos mares revoltos, eu serei o farol a guiar aqueles que se encontram perdidos nas tempestades da vida, ele declarou, assim como o salmista em Salmos 43, ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Os amigos, agora arrebatados pela convicção e determinação, assentiram em união, prontos para seguir Jó e o chamado que o aguardava. Saia desta terra, vá até os que choram e lembre-se, é por meio da dor que a luz brilha mais intensamente. Enquanto se preparavam, um novo trovão ecoou, mais próximo desta vez, como um sinal que transformava a atmosfera entre eles. Forechado em eventos maiores, o céu proclamou de forma estrondosa a verdade que estava na essência de Deus, pronta para ser manifestada. Despertem, povo meu! O avivamento que se aproxima trará maravilhas que nunca contemplaram. Revestam-se de coragem e vão, porquanto em vocês reside o poder de toda a redenção. Com um último olhar para o horizonte, onde os primeiros raios do sol se desenhavam, Jó percebeu que eram várias as vozes que agora clamavam por ele. Ele compreendeu que seu chamado não era realizado isoladamente, mas em comunhão, não só com seus amigos, mas com cada perdida alma que respirava em dor. Considere isso, Jó, a voz divina sussurrou suavemente, você também será o caminho de muitos que anseiam pela verdade e pela libertação. E ali, diante do chamado divino, um novo mistério se formou, um plano de redenção que transcenderia gerações. O que mais o Senhor revelaria a Jó enquanto ele se preparava para ser o braço da restauração de Deus na terra? Como ele se tornaria um farol na escuridão? A expectativa pairava no ar, à espera da próxima revelação que moldaria não apenas o destino de Jó, mas de todo um povo. Enquanto a luz do novo dia começava a se espalhar pelo horizonte, a expectativa no coração de Jó aumentava. Ele sentia uma energia que nunca antes experimentara, uma mistura de responsabilidade e esperança, fundida com a certeza de que sua dor agora carregava um significado sagrado. É hora de partir, afirmou Jó com firmeza, olhando para seus amigos. Não podemos nos deixar consumir por nossos próprios infortúnios. O que está à nossa frente é maior do que nós mesmos. Elifaz, Bildade e Sofar assentiram,
inspirados pelo novo ardor que emitiu de Jó. Assim, juntos, eles se prepararam para deixar a terra de Uz e ingressar em um caminho desconhecido. A viagem começou e, à medida que avançavam, ouviam os ecos de sofrimento de aldeias e cidades ao longo do caminho. A mensagem do Criador pulsava em seus corações, incentivando-os a buscar aqueles que se encontravam nas sombras da dor. Lembrem-se de que somos as mãos e os pés do Senhor, disse Jó, liderando o grupo. Devemos fazer a diferença na vida desses que lamentam, pois a história que vivemos é um testemunho vivo do amor e da redenção de Deus. A cada passo que davam, as experiências de Jó pareciam torná-lo mais radiante. Ele não via mais sua dor apenas como um fardo, mas como um meio de alcançar outros. Ao atravessarem vilas, encontraram pessoas curvadas sob o peso da perda, e Jó não hesitou em compartilhar sua jornada com eles. Eu conheci o desespero, compartilhava em cada vilarejo, mas Deus me revelou que o sofrimento não é o fim e é um novo começo. A testemunha da dor pode também trazer a cura que muitos anseiam. E assim, as histórias de recuperação e esperança começaram a circular entre os lugares que visitavam. As multidões se reuniam ao redor dele, ouvindo suas palavras, e mesmo em sua dor, encontrando consolo. Durante uma dessas reuniões, enquanto o sol se punha em um pôr do sol glorioso, uma mulher se destacou na multidão, aparentemente pesarosa. Ela se aproximou, seu semblante enregelado pela tristeza. Como você pode falar de esperança quando a dor é tão profunda? Indagou, com os olhos marejados. Jó, em um momento sensível de conexão, compreendeu que não só sua dor era a chave para a redentora mensagem, mas a de cada pessoa que o ouvia. Amada irmã, respondeu ele com ternura, o sofrimento é uma verdade que muitos conhecem, mas a restauração e a esperança também são. Nós não caminhamos apenas para enfrentar a dor, mas para encontrar o significado dela. Considere os belos 305. Os belos. Olhe para as flores que crescem entre as rochas. Sua beleza é um testemunho da força que surge mesmo nas circunstâncias mais áridas. Assim somos nós. Naquele momento, um brilho de entendimento iluminou o rosto da mulher, e lágrimas de gratidão escorriam por suas bochechas. Ela segurou a mão de Jó, e muitos outros ao redor começaram a seguir seu exemplo, partilhando suas próprias histórias de dor e anseios. A jornada prosseguia, e, à medida que Jó e seus amigos levavam a mensagem de esperança a cada canto, criava-se uma sinfonia de vida, usando suas experiências para conceder libertação a muitos. Todavia, enquanto o Espírito Santo se movia poderosamente entre aqueles que ouviam, o próprio céu parecia aguardar, cauteloso quanto ao que estava por vir. E assim, uma nova dimensão à missionalidade de Jó foi revelada. Ele não era apenas um homem que havia sofrido, mas um escolhido por Deus para ser um instrumento de cura e transformação. Em uma noite clara, enquanto campistas se reuniam para compartilhar mais histórias ao redor de uma fogueira, Jó sentiu um chamado interior para se elevar em oração. Ele se ajoelhou, e os olhos de todos se voltaram para ele. Senhor, eu clamo por tua direção, pediu ele, que a luz que estabeleceste em minha jornada não se apague. Mostra-nos o que mais precisamos fazer. Foi nesse momento que uma brisa noturna trouxe uma revelação diferente. O céu se iluminou, e as estrelas pareciam mais brilhantes. Uma visão se formou diante de Jó. Ele viu pessoas de diferentes nações falando em diferentes línguas, todas reunidas em torno de uma palavra. O que viestes buscar é um novo alicerce. Todos os povos da terra estão em busca de esperança, e você encontrará muitos que precisam do seu testemunho. Os amigos de Jó, cientes do que estava acontecendo, agora detectavam a importância do desdobrar do que Deus estava fazendo. Não é apenas sobre nós, sussurrou Bildade, é sobre uma coletividade que precisa ver a luz na escuridão. Este é apenas o começo, Jó. Enquanto cada um se preparava para novos desafios, a presença do Senhor envolvia cada um deles. A atmosfera era pesada de expectativa, e a próxima etapa de sua jornada apontava para um futuro desconhecido, repleto de oportunidades para expandir o testemunho de fé e amor. Entretanto, uma pergunta ressoava nas mentes e corações de todos: quais segredos ainda se ocultavam nas promessas divinas? E o que mais Deus revelaria ao longo dessa jornada transformadora? O plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar,
e as respostas aguardavam aqueles que ousassem avançar.